Fala, nação rubro-negra, você que está chegando aqui agora no nosso canal Fla Humor Resenha. Hoje a gente vai reagir ao programa do Sport TV, Seleção Sport TV. Tá falando sobre a semana do Flamengo, a semana do Vasco, a eliminação que teve no Vasco, né? O Flamengo teve uma semana livre, pôde trabalhar, treinar, recuperar alguns jogadores como Davi Luiz e Felipe Luiz voltando de lesão, ficando à disposição. O Varela, que inclusive treinou hoje na sexta-feira e vai ser testado amanhã no sábado para ver se pode ficar à disposição no domingo também. Então a gente vai reagir aos comentários dos jornalistas do Sport TV no programa Seleção Sport TV, beleza? Vamos com tudo. Você que está chegando aqui agora, já se inscreve aqui no nosso canal Fla Humor Resenha, já deixa seu like, tamo junto, vem fazer parte da família. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, vamos assistir. De um Flamengo que não se desgastou na semana e pôde trabalhar as várias alternativas que o Vitor Pereira possa ter para a ausência do Mateuzinho, para a volta do Gerson, que estava suspenso, não pôde enfrentar o Vasco. E de um Vasco que, além de se desgastar fisicamente, jogando quinta-feira, vai muito pressionado para o jogo. É desgastado mentalmente também, né? Por conta da eliminação, isso pesa bastante também. É outro jogo, né? É outra situação, né? A gente, se nós falássemos desse jogo há uma semana atrás, né? Antes do primeiro jogo, a gente falava do Vasco com tranquilidade, que estava vivendo um grande momento, que chegava bem para esses jogos decisivos. Em uma semana aí você saiu da Copa do Brasil e pode ser eliminado do Campeonato Carioca. Ou seja, o futebol tem disso, né? Uma semana você está muito bem, na outra muito ruim. Mas é um jogo totalmente diferente do que o Vasco já fez com o Flamengo na semana passada, fez contra o ABC, vai entrar pressionado. Acho que essa eliminação na Copa do Brasil trouxe um peso muito grande para esse jogo, para o Vasco. Acho que se o Vasco tivesse se classificado na Copa do Brasil e foi eliminado pelo Vasco, pelo Flamengo no domingo, não teria tanta repercussão negativa diante do torcedor. Claro. Mas a eliminação na Copa do Brasil, como o Barbieri falou, a Copa do Brasil tinha a possibilidade do Vasco chegar longe num campeonato mais curto, que são jogos eliminatórios, do que propriamente um campeonato brasileiro, que é mais longo. Ou seja, é bem complicado. Está pesado para o Vasco e mais tranquilo para o Flamengo, mas a gente sabe que um jogo desse, independente da colocação do momento dos adversários, tudo pode mudar. Como a gente disse aqui na sexta-feira passada, que o Vasco iria mais leve para o confronto, que o Flamengo estava mais pressionado, porque o Flamengo vinha de uma série... Mas o Flamengo chega mais leve para esse jogo agora. Então, mudou o cenário tudo. É outro. Como você disse, mudou tudo, o cenário é outro. A gente dizia que o Vasco chegava mais leve, o Flamengo mais pesado, pelas decepções do Flamengo na temporada. Os números dos jogos entre Flamengo e Vasco até aqui mostram que na vitória do Vasco 1-0, o Flamengo teve muito mais finalização, mas nas finalizações certas, muito equilíbrio. 7-6 e a posse de bola ao lado do Flamengo. Depois, no 3-2, a gente vai ver um equilíbrio maior no número de finalizações e o Flamengo mantendo a sua média de posse de bola, de mais de 60%. A vantagem do empate é do Flamengo. Alguém imagina que o Flamengo não jogue da forma como atuou nos dois jogos passados, com a posse de bola, buscando mais o jogo do que o Vasco? Alguém imagina um cenário diferente do que o cenário que a gente viu nos jogos anteriores? Uma proposta de jogo diferente do Flamengo? Mesmo com a vantagem do empate? Acredito que não. Acho que o Flamengo vai para cima. Eu acredito que vai ser mais um jogo duro, como foram os outros dois. E bons jogos, né? Bons jogos da gente acompanhar aí no Campeonato Estadual. A gente falou muito nos últimos jogos do Flamengo, né? A gente estava com essa dúvida se o Vitor Pereira estava poupando algumas peças, se ele estava realmente testando coisas diferentes ou não. Para mim ficou claro que ele estava preservando alguns jogadores, principalmente para essa reta final de Campeonato Carioca, né? Até porque Taça Guanabara acho que não faz parte da temporada do Flamengo. E não é uma questão de, porque o Flamengo não tem que valorizar a Carioca. Acho que não é isso, não. Eu acho que, obviamente, o Carioca tem muito mais peso que a Taça Guanabara. Mas acho que a temporada do Flamengo é mais na frente quando for disputar coisas maiores como Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro e tudo mais. E aí é uma evolução pequena do Vitor Pereira de jogo a jogo. Eu sei que ele tem sido muito contestado, as escolhas dele, o futebol que ele tem apresentado, mas eu ainda vejo um pouco de evolução de um jogo para o outro. Estou na expectativa de ver esse jogo do Flamengo para o Vasco, como você falou, é um jogo onde ele teve mais tempo, por mais que o Flamengo tenha um problema na lateral direita, que eu acho que é a grande questão, né? Porque também não tem o Varela, além de não ter o Mateuzinho. Segundo o Vene Casagrande, que é o nosso colega que tem acertado todas as escalações do Flamengo, de véspera, ontem, não sei se esse time que vai a campo, mas ontem a alternativa
que o Vitor Pereira testou na ala direita, já que ele joga com 3 zagueiros, é do Cebolinha, cara. Será? Eu pensei até em Everton Ribeiro. Vamos ver o que ele... realmente é a grande questão. A gente não vai bancar, porque isso foi um treino, né? Sim. A gente colocou o que consideramos ser hoje possível afirmar de uma escalação de Flamengo. Então, assim, 3 zagueiros, Fabrício Bruno na direita, certo. Rodrigo Caio, certo. Fica a dúvida, Pablo e Léo Pereira. Se o Léo Pereira tiver 100%, é o Léo Pereira que joga, né? Eu acho que no gol o Matheus ganhou a posição. A gente foi conservador ali com o Santos, né? Eu acho que o Matheus ganhou a posição. Não tem por que tirar o Matheus do time depois dos jogos que ele fez como titular. Mas, enfim, colocamos como dúvida. Cebolinha ou Matheus França na direita, porque o Cebolinha treinou ali. Thiago Maia, Gerson. Imaginamos que o Gerson volta. Ayrton Lucas, Arrascaeta, Pedro e Gabigol e o Everton Ribeiro no banco mais uma vez. Acho que sobram opções boas aqui do lado esquerdo, né? Porque o Cebolinha é muito bom, é melhor pelo lado esquerdo. Só que aí ele tem o Ayrton Lucas, né? Não, perdão, o Santos foi titular no último jogo e o Matheus Cunha no penúltimo. Por isso a gente tem essa dúvida. Ele trocou. Realmente, eu acho que é uma questão realmente o gol, mas eu acho que ele vai com o Santos. Cebolinha é uma grande questão na direita, eu não sei não. Eu enxergo ele como um jogador que vem evoluindo também. Acho que ele precisa de mais minutos com o Flamengo titular, né? Ele sendo titular com o Flamengo titular, não ele sendo titular com o Flamengo reserva. Porque o Varela tá machucado e o Mateuzinho sofreu uma fratura na tíbia, né? Realmente ele tá sem opção. Mas será que o Everton Ribeiro não seria melhor ali daquele lado? Não sei. Eu acho que essa é a grande questão do Flamengo para esse jogo contra o Vasco. De perna invertida é difícil. Com os 3 zagueiros, você em tese precisa de um jogador que construa por aquele lado, né? Mas, cara, esse negócio de peso é que eu tô aqui refletindo desde que você falou, se o Vasco está mais pesado que o Flamengo. Vamos ver de outro ponto de vista, o Flamengo está mais longe do que ele precisa ser do que o Vasco precisa ser. O Flamengo está mais distante do potencial dele e com muito mais dúvidas para o que precisa ser do que o Vasco. O Vasco tem uma temporada de reconstrução, de manutenção em primeira divisão, se conseguir ficar em primeira página de Campeonato Brasileiro, maravilha. Jogou no ralo a Copa do Brasil, que talvez fosse uma grande oportunidade para fazer alguma coisa, não está nem entre os 32 da Copa do Brasil, isso aí vai pesar. Então, mas daqui para frente para o Vasco, a meta é pequena. Daqui para frente para o Flamengo, não. A meta é muito grande. O Flamengo tem muito desacerto, muita coisa para a gente tentar entender. A lógica dos 3 zagueiros não está bem construída ainda. O Flamengo tem essa lacuna pela lateral direita. O Flamengo isola às vezes demais o Arrascaeta. Se o Vasco fizer o que fez no último jogo, ele toma conta de novo, mas ele bem marcado, fica realmente isolado, preso. Se o Flamengo não corrigir isso com mais aproximação, não vai evoluir. O entendimento de Pedro e Gabigol já foi melhor, tende a crescer. O Flamengo tem potencial demais para crescer, mas ainda tem um lastro longo para poder chegar. E eu questiono muito as ideias do Vitor Pereira. Eu não gosto dos 3 zagueiros, não gosto desse arco de 5 jogadores que às vezes o Flamengo forma, não gosto do meio abandonado. O jogo do Flamengo sempre foi um jogo por dentro, o forte do jogo do Flamengo sempre foi esse. A ideia de 3 zagueiros e mais 2 volantes ainda é abominável para um time que cria tanto, que tem tanto potencial como o Flamengo. Então eu acho que tem muita coisa para você construir. E acho até que o peso em cima do Flamengo não diminuiu. O Vasco está até mais pesado, né? Pelas circunstâncias. Não, eu concordo com você. O peso do Vasco é que aumentou muito, né? Mas o Flamengo ainda está muito pesado, cara. Tem muita coisa para questionar. Concordo. O Everton Ribeiro entrou muito bem na vitória de 3-2. Estava 2-2 quando ele entrou. Inclusive, ele sofre a falta que origina o 3º gol. Estou na expectativa também de saber se ele vai ser reserva mais uma vez ou se ele vai ser um reserva ao longo da temporada. Tem muita expectativa. O cara que bota o Everton Ribeiro na reserva está bancando uma ideia difícil de você sustentar no Flamengo. Porque o Flamengo que a gente conhece é o Flamengo que tem no Everton Ribeiro e o Arrascaeta, os 2 caras próximos dentro do campo, o jogo mais bonito que a gente viu no Brasil nos últimos anos. Nem sempre é eficiente, nem sempre é vencedor, mas é inegável que esse é o jogo mais bonito que a gente viu no Brasil. Ele está desfazendo aquilo que a gente achava lindo no Flamengo, botando o Everton Ribeiro no banco. O cara que faz isso, amigo, tem que dar resultado. Eu concordo totalmente contigo. Esse cara só consegue se defender com resultado. Havia uma possibilidade do Vitor Pereira não ir ao jogo domingo, porque ele foi expulso contra o Curitiba na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, dirigindo o Corinthians. 4 jogos é pouco, aí o Corinthians abriu mão da defesa
Seria algo marcante na história do futebol brasileiro. E não poderia ser defendido pelo Flamengo. Não, foi defendido pelo Flamengo. Aí o Flamengo assumiu a defesa e o Flamengo conseguiu tirar o julgamento da pauta hoje no STJD. E ao tirar o julgamento da pauta, o Flamengo está defendendo que a suspensão não seja aplicada, que possa ser uma pena pecuniária, que ele pague multas, uma multa, cesta básica, etc. Mas o Corinthians perdeu uma chance. Não, eu vou defender. Pode deixar que eu defenda. Chá comigo. O Flamengo foi e conseguiu algo muito, muito bom, o jurídico do Flamengo. Tirar o julgamento da pauta. Agora o STJD avalia o pedido do Flamengo de transformar a punição em multa. Por isso poderia pedir até preventiva, né? Que o Tiquinho teve isso, não, exatamente. Né? Não, já suspende a preventiva. Né? O Corinthians abriu mão da defesa, então o Vitor Pereira tem presença garantida no domingo. Quero testar o favoritômetro aqui com a mesa, de 0 a 100. Renata, quem é o favorito para avançar para a final do Campeonato Carioca? Porcentagem? Vamos lá. Sim, de 0 a 100. 60 Flamengo, 40 Vasco. 60-40 para a Renata. Para você, Grafa? 5-5-4-5. 60-40. É a diferença dos dois, nesse momento ainda. Contexto do Campeonato Carioca. Mesmo com o empate a favor do Flamengo, vocês estão achando que tem bastante risco do Flamengo sofrer domingo, então? Porque tem o mito do clássico, você tem toda uma necessidade do Vasco de mostrar alguma coisa. Mas 60-40... É um numerão, né? A média ficou 58-42. Também jogão domingo, né? E troca de passes. Pelas dúvidas do Flamengo também, né? Que a gente está. Pelas dúvidas, se a gente soubesse, o Flamengo vai jogar assim, o Flamengo treinou assim. São muitas questões que a gente está pensando ainda para. Porque com os laterais que estava jogando já não estava dando certo, né? Nem com o Mateuzinho, nem com o Varela. Então já não tem essas duas opções que então não davam certo. E agora quem vai ser essa outra opção? Você vai com uma expectativa de cobrar, então, assim, um futebol melhor do Flamengo pela semana de treinos? Com certeza. Pelo elenco que tem, pelo tempo, não teve desgaste. O Vasco cansou muito ontem. E aí o Grafa lembrou bem, tem a questão mental também. São muitos aspectos, né? O futebol é muito complexo. Então, acho que o Flamengo, a gente enxerga o Flamengo tendo uma maior evolução, principalmente porque teve uma semana tranquila. Voltando ao sentimento do torcedor, que eu não soube ler no começo do programa, acho que pode ser uma chance grande do Flamengo machucar o coração vascaíno domingo, né? O Vasco está desmobilizado. Alguma coisa internamente precisa ser feita para trazer de volta a mobilização para o Vasco. E semana passada parecia o time mais mobilizado do Brasil, né? O torcedor estava empolgado, tinha vencido o rival, tudo estava acontecendo. Apesar dessa última derrota, o Vasco era competitivo. O que aconteceu ontem em São Januário deu uma desmobilizada no Vasco. Não sei o que vão fazer. É isso aí, nação. Acho que o Flamengo chega um pouco mais leve para esse confronto, tem a vantagem do empate, né? O Flamengo vinha num momento bem pior, né? Chegou para esse primeiro jogo da semifinal com muito mais pressão que o Vasco, mas parece que o cenário se inverteu um pouco, né? O Vasco foi eliminado pelo ABC na Copa do Brasil nos pênaltis, uma cobrança muito forte em cima dos jogadores, da diretoria, né? da empresa que faz a gestão do Vasco, e eu acho que eles chegam muito mais pressionados para esse segundo jogo, até porque o empate é do Flamengo, é uma pequena vantagem, mas de fato ela existe. Então acho que a pressão do Vasco acaba sendo maior. O Flamengo também não pode sentar em cima dessa vantagem, né? Jogar por empate, se defendendo, como foi no segundo tempo contra o Fluminense, porque já vimos que não dá certo. Acho que o Flamengo tem que jogar leve, tem que fazer o jogo dele, tem que atacar, tem que inclusive sair na frente, que é o ideal. E eu espero que, assim, acho que toda a nação espera, né, que o Flamengo faça um bom jogo, consiga trabalhar a bola, ter a bola, né, usar o desespero do Vasco contra ele mesmo, né, fazer um bom jogo. A gente viu que essa semana aí o Felipe Luiz voltou a treinar, o Davi Luiz voltou a treinar, o Varela inclusive treinou hoje na sexta-feira, e pode ficar à disposição também. O Cebolinha vem treinando com ala direita, né, o Vitor Pereira ele vem insistindo nesse esquema com 3 zagueiros, e acho que o Flamengo tem tudo para fazer um grande jogo, se classificar para a final e virar essa chave e terminar iniciar, né, esse segundo semestre, se Deus quiser, pelo menos com o título do Carioca, né, já que o Flamengo já desperdiçou todos os títulos possíveis no início do ano, mas que seja virado de chave e que o Flamengo inicie um novo ciclo agora de vitórias e termine o ano como foi ano passado, comemorando o título. Beleza, galera? Se você chegou até aqui, está conhecendo o nosso canal agora, já se inscreve aqui no canal, aciona aqui a notificação,
se inscreve, deixa o like e compartilha o vídeo aqui no nosso grupo, nos seus grupos aí de Flamengo, grupo de família, e vem fazer parte da família. Tamo junto? Isso aqui é Flamengo, saudações rubro-negras. Abraço.